Salve, salve, galera do Mercado Pet! Estamos de volta com mais um Pet Conecta Cast, o podcast oficial da Pet South America 2023. Você sabe que essa frase pegou, né? Pegou. Tá até aqui em pegou. cima, né? Eu vi. Tá até aqui em cima, né? O podcast oficial da Pet South. E aqui só passa fera. Só pessoas que vão agregar na sua vida, no seu dia a dia, na sua empresa, pessoas com a vida muito mais interessante que a nossa, né, Cacá? Muito, né? Não, mas que é sua. A minha é interessante pra caramba. O Cacá tá me quebrando. Já me chamou de vira-lata caramelo. Tudo bem, aqui é outro nível, tá? Eu sou vira-lata da mesa aqui. Mas vamos com tudo. Vamos para o pessoal se apresentar. Uma ótima tarde para vocês. Sejam bem-vindos. E eu queria que vocês se apresentassem para a galera. Muito obrigada, boa tarde. Obrigada pelo convite. Eu sou a Caroline Guedes, sou coordenadora operacional de algumas feiras da Nuremberg Messe e cuido e sou responsável pelo ESG da empresa, seja ele no pavilhão ou institucional. E estou bem animada a gente poder fazer essa troca. Para quem está assistindo em casa, explica o que é o ESG da empresa. Bom, nós cuidamos não só da parte que boa parte das pessoas já são familiarizadas com os pilares de ESG, mas nós cuidamos também de uma coisa muito importante que são os eventos. A gente ouve muito falar do ESG corporativo, mas como a gente trabalha com essa operação complexa, são 20 mil pessoas passando, a gente está falando de uma construção de muitos estandes, muito resíduo, então a gente tem uma operação especializada para tentar minimizar e mitigar qualquer tipo de dano dentro das nossas políticas dentro do pavilhão. Legal, e agora o nosso convidado aqui, que também tá subindo o nível aqui, tá, galera? Outro patamar. Cacá já gostou, né, Cacá? Amei. Cacá Amei. É outro nível, é outra. Queria que você se apresentasse pra galera. Boa tarde, Carol também. Bom, meu nome é Fábio, acho que eu comecei no mundo que hoje chama ESG muito antes de existir esse acrônimo. O acrônimo vem de 2004, 2005. Eu comecei em 93 como um investidor responsável. E desde então, acho que essa questão de sustentabilidade vem ocupando vários espaços na minha vida. Então, continuo sendo um investidor de impacto, faço bastante coisa em relação a investimentos de impacto, mas também já fundei 4 ONGs, estou no conselho de várias que têm a ver com sustentabilidade e também com o mundo animal e biodiversidade. Além disso, escrevo sobre o assunto, tenho várias publicações, tenho newsletter, sou ativista, tento, enfim, fazer um pouco de advocacy e estou nas redes sociais tentando sempre trazer um pouco dessa pauta de sustentabilidade, direitos humanos e meio ambiente. Muito legal. Falei que o podcast hoje ia ser outro nível, né, Cacá? Você não está acreditando. Cara! Deixa eu iniciar com uma pergunta. Quando a gente fala de sustentabilidade, de 10 anos para cá, tem o mesmo significado? Mudou? Evoluiu? O que vocês podem me falar? Eu acho que sim, teve uma evolução. Com certeza teremos muito sobre. Eu acho que o conceito de sustentabilidade, ele não é um conceito tão trivial de ser entendido, né? Exato. Às vezes as pessoas entendem como perenidade, às vezes as pessoas entendem como conservação, mas o fato da gente debater o conceito hoje significa que existe uma evolução. Há 10 anos atrás, quem falava sustentabilidade, e eu sei porque eu passei por isso 500 vezes, era visto como um abraçador de árvore, um sonhador, uma pessoa que modinha. Acho que modinha é mais agora. Modinha é agora. Aquele ET, né? É mais agora. Exatamente. É politicamente correto ser sustentável, uma empresa ser sustentável, não é? Neste momento hoje. Há 10 anos atrás era irrelevante. Era irrelevante. Né? Tinham algumas, claro que não dá para generalizar, tinha algumas empresas que tinham seus relatórios de sustentabilidade, essas preocupações, etc. E quando elas reportavam sobre o assunto, não tinha leitor. Não né? tinha. Mesmo a mídia mainstream, vamos dizer assim, a mídia tradicional, trazia muito pouco desse conteúdo. Falava-se pouco sobre isso. Muito. Então, quem era curioso sobre o assunto como eu, tinha que ir para a mídia nichada, olhar, enfim, publicações até restritas. externas, né? Externas e tal. E, certamente, especialmente de 19, 20 para cá, 2020 para cá, o assunto tomou outro contexto. Tanto no mundo corporativo, quanto no mercado financeiro, e especialmente na sociedade civil. Né? Então, estão em momentos diferentes, mas certamente quando você olha
2013 versus 2023 é outro mundo. E 2033 será outro mundo também. Nossa. E Que falar, continue sendo, né? isso, falar até pra Carol, né, que tá dentro da Nuremberg aqui. A gente fez vários podcasts aqui. Engraçado que todos os podcasts teve o assunto. Se tocou no assunto. Sim. No assunto. Você percebeu isso? Sim. Como as empresas estão abraçando? Você percebe isso dentro da Pet South? Sim, percebo, porque quando nós falamos com os expositores, existe também esse interesse deles saberem se nós estamos alinhados com esse assunto que é, hoje em dia, grande pauta. Como a gente falou, 10 anos atrás, falava-se muito, precisava ser uma coisa mais nichada, era uma coisa não tão cobrada e tão evidenciada. Era algo que surgia de um interesse, um produto que causava um impacto, vamos falar do sustentável, né, o básico, que é o meio ambiente, que causava um impacto, então existia essa estratégia. Hoje em dia não, hoje em dia existe esse estudo, existem pessoas, existem órgãos, existe o ESG, os 3 pilares, existe o lance também econômico do investimento. Então, a gente recebe muito questionamento do mercado, principalmente dos expositores, o que está sendo feito. Nós temos alguns produtos, como lançar e como ter uma visibilidade e mostrar para o mercado que a gente também está se posicionando. Então, a gente percebe essa movimentação em todas as feiras e principalmente na PET desse ano. Caramba, é um assunto importante, né? Virou um diferencial hoje, Sim. né? Posso complementar um ponto da Carol? Concordo super com o que ela falou e só vou adicionar um ponto. A geração Z, ela nasceu com um chip, um DNA totalmente diferente da minha geração, por exemplo. Sim. Né? É uma geração que se importa com essas questões. Essa geração ainda não está no mercado de consumo de fato. Ela tem um poder discricionário de consumo relativamente baixo, seja porque ainda é dependente dos pais, seja porque ainda está iniciando suas carreiras. Então, mas essas pessoas são pessoas que se importam com o meio ambiente, se importam com direitos humanos. Falei isso no podcast passado agora com a sua esposa. Perfeito. Ela não me contou nada. Falei a mesma coisa, não falei? Falamos. Citei o exemplo dos meus filhos. Não falei isso? É isso. Eles estão vindo com HD Sim, diferente. Então, é diferente. vamos projetar. Questão de tempo. Isso, vamos projetar 5 anos para frente, 8 anos para frente. Essas pessoas vão mudar o mercado de consumo. Ou seja, ainda que seja por uma questão cínica e dinheirista, empresas que não se preocuparem com isso vão estar fora do mercado. Tá vão ser completamente afetadas. fora. Exatamente. Que não seja por ética, que seja por uma questão comercial, vão estar fora. É o que você falou, é a geração. Vamos falar, a molecada, no modo geral, já está se ligando nisso, já está preparada para isso. Eles se preocupam. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho de 13 e uma de 5 anos e já estão nessa pegada. É isso. Existe essa preocupação mesmo. Existe. O consumo do brand, né? Sim. Da marca, tá atrelado nisso. Então, e ainda complementando o que você disse, existe também isso internamente. Claro. Além do consumo, além do mercado, existe também a política interna. Das empresas terem essa dificuldade das gerações. Uma geração que seja um Z, no finalzinho de um millennial, chegando com um baby boomer, não entender realmente a importância do ESG, só ver a parte do lucro, né? O greenwashing, a parte... não ter tanto cuidado e realmente essa nova geração que está entrando no mercado realmente mostrar um interesse genuíno sobre o assunto. Sim. Claro que a gente está falando de empresas e empresas precisam de lucro, mas a gente vê que as novas gerações estão agregando com um propósito também. E é das marcas também começarem a prestar atenção, a marca que eu digo, aquela que representa uma empresa, ela ter essa preocupação, mas com um interesse genuíno de querer fazer a diferença e de gerar um impacto até de reflexão e mudança de hábito e de atitude das pessoas. Eu estava conversando com o Fábio aqui antes da gente iniciar e eu disse para ele disse assim, cara, eu já estou há 30 anos no mercado falando e parece que é agora que as pessoas estão me ouvindo. São 30 anos. E eu tava falando, nós fizemos ontem um podcast com o Jorge Kine lá da Empório Pet, onde a gente tava falando, há 18 anos a gente vem falando e parece que agora começaram a ouvir. Porque a gente está desde 2005 falando, mercado pet, atenção, vocês são poluidores de água, vocês gastam energia elétrica em absurdo. A gente precisa gerar uma consciência coletiva na comunidade, dentro do teu negócio, com os teus colaboradores, que a gente precisa colocar um olhar para isso.
Só que entra aqui e sai aqui, dá trabalho, né? Dá trabalho de tu criar políticas sustentáveis dentro de um negócio. E não é todo mundo que enxerga que isso é válido. Aí elas acham que hoje em dia a sustentabilidade só fala de clima. Só que não, né? Só que não. Só que não. 2 pontos sobre o que você falou. Vocês não eram nascidos ainda nos anos 90, mas... Muito obrigado. Ele Dá é mais uma jovem. hora de podcast pra ele, eu gostei. Nós somos jovens. Mas nos anos 90, o mandato das empresas, a cultura corporativa era basicamente voltada para o acionista e de maximização do resultado. Isso significava que as empresas, para buscar essa maximização de resultados, elas ultrapassavam algumas barreiras, inclusive da ética. Então, o mandato da empresa é o seguinte, por exemplo, preciso arrumar matéria-prima mais barata. Hoje, essa matéria-prima mais barata mudou. Eu preciso encantar o meu consumidor. Portanto, claro que eu, como empresa, quero uma matéria-prima mais barata, porque isso faz parte. A atividade empresarial é geradora de lucro. Mas eu quero encantar meu consumidor, quero vender um bom produto de qualidade. Não existia essa preocupação de qualidade. Nos anos 90, as filas em bancos, supermercados ou em serviços públicos no telefone eram quilométricas. Né? Agora, as empresas se preocupam um pouco com a experiência do cliente. Com a experiência do cliente. Então, nisso, quando a gente conecta com o mercado pet e também com a questão da geracional que eu coloquei anteriormente, os consumidores vão começar a prestar atenção em algumas coisas. É legal que essa ração é barata, mas ela faz bem? O que faz? O que ela faz? Quais são as propriedades e que tipo de coisa o meu cão ou o meu gato está comendo? Está comendo. Essa borracha, da onde que ela vem, como ela é feita? Está acontecendo já, né? Houve violação. Que ela gera de resíduo, né? Houve violação de direitos humanos para poder fazer essa borracha? Quer dizer, por que isso custa muito mais barato do que aquilo? Ele está muito mais questionador, né? Muito mais questionador. E acho que nem começou. Acho que as empresas ainda acham estão despertando. Que essa é uma coisa, talvez... E quem não despertar rápido vai ser engolido, né? Tá fora. O tutor já tá ligado nisso, tá? Sim, nós falamos sobre isso com o pessoal é. da Prospera. O tutor já tá ligado nisso, tá? O pessoal já tá parando. Eu vejo aqui mesmo, olhando a embalagem, o que tem, o que não tem, da onde que vem, opa, tem origem, tem rastreamento, isso tá acontecendo já. O grande impacto positivo desse momento que o mercado se encontra é que, além de tudo, o mercado pet ele envolve um nicho sentimental, né, do comprador. Então, existe esse cuidado já natural. Você não vai querer comprar pro seu pet algo que realmente você não confie, que não tem uma antecedência, uma procedência dentro das coisas que você acredita. Então, eu acho que é a hora. A pegada do mais natural começou muito para agora. Eu ia também, perguntar, né? você que está desde 90 aí, desde 93, a legislação em relação a isso, o governo está dando incentivo para as empresas partirem para isso? Eu acho que está bastante atrasado, bastante. E tem algo pior ainda, a legislação é relativamente fraca, mas a fiscalização é mais fraca ainda, né? Então, existe ainda impunidade, as multas ainda são muito leves, então acho que a gente precisa ter um debate público em relação a isso e pressionar os legisladores e administradores para que o ambiente corporativo seja mais responsável e que não fique impune em relação a violações de toda a natureza. As questões de violações, elas podem ser ambientais, elas podem ser sociais, teve avanço, por exemplo, em legislação de maus tratos de animais recentemente. É verdade, mas isso ainda é muito tímido. Muito incipiente, né? Muito tímido ainda. Precisa, enfim, não sei se vocês sabem, por exemplo, vocês devem saber, porque por causa do podcast passado, tem 20 milhões de cachorros abandonados. 20 milhões né, nas ruas. E esses 20 milhões, eles vêm basicamente da falta de consciência e educação de pessoas. Então, eu acho que a gente precisa de um misto. A legislação, ela é importante, mas a educação, talvez mais importante ainda. Eu estou falando de educação e consciência porque uma sociedade mais educada e consciente também vota de uma maneira mais consciente e educada. Então, se a gente tem pessoas que estão alinhadas em valores, provavelmente o ambiente regulatório também se desenvolve. A gente tem que pegar na raiz. Sim, Né? E as pessoas, eu acredito que muito que as empresas devem entender
E aqui já fica a dica, gente, transformar um ambiente empresarial mais responsável e implementar conceitos e ações práticas dentro de desenvolvimento sustentável, não é só separar lixo. Não é só cuidar com a luz quando você sai do ambiente, que a gente tem muitas empresas que acreditam que elas estão já fazendo algumas práticas sustentáveis, mas se resume só a isso. E é muito maior, eles têm possibilidade de implementar outras ações que são muito mais válidas e valiosas para poder ajudar nesse processo todo e trazer efetivamente uma contribuição, não é? Isso é o básico, né, Cacá? Isso é o básico. Né? Você colocar, por exemplo, as placas de solar, que antigamente era uma coisa, hoje toda empresa tem que ter tá isso. Sendo, tá né? até ficando água reutilizada, até, né? A água reutilizada para fazer produtos, isso é o básico. A gente tem que avançar. Sem agora, dúvida. Né? Educar esse trabalhador, dar o mínimo de segurança para ele, as EPIs necessárias para que ele possa trabalhar da forma correta. Vamos falar de um evento? Contratar uma montadora ou quem vai executar o seu stand e saber qual é a política que ela tem junto com esse funcionário que vem aqui e vira para fazer esse evento acontecer. Se ele tem descanso né, conforme a legislação pede, se ele realmente recebe toda a alimentação, tudo que lhe cabe. São várias coisas. E as pessoas se apegam muito ao detalhe do copo ao invés de plástico. E é muito macro. Mas de que forma que a gente podia baratear isso? Entendeu? Porque assim, eu vou dar um exemplo aqui mais chulo. Você vai comprar uma folha de papel sulfite, né? Que ela custa, R$30. Aí você vai pegar uma que é reciclada, tal, ela custa R$48, R$50, né? De que forma que a gente podia educar o pessoal e também baratear isso? Tem como? O produto sustentável tem como a gente baratear ele, fazer ele virar parte da rotina da gente? Quer falar? Não sei se tem coerência do que eu tô perguntando. Tem total coerência. E aí eu falo em duas vertentes, né? Primeiro, que demanda gera volume gera redução de custo. Perfeito. Então, quanto mais o hábito do responsável se difundir, mais barato vai ficar. Tá? Perfeito. Então, a escala é fundamental. Sim. Você acabou de dar o exemplo do painel solar. A painel solar era quase Caríssimo. proibitivo há 10 anos atrás. Agora é quase estupidez não fazer. Né? Então, a gente, certamente, a escala ajuda. A segunda questão é, nós, colocando aqui o chapéu de consumidor, nós, consumidores, precisamos questionar o que significa o barato. O Emicida, de quem eu sou super fã, numa entrevista que ele deu no Roda Viva, eu não sei se eu podia citar, mas enfim. Não, lógico, claro. Entrevista que ele deu no Roda Viva, ele foi questionado por que as roupas da marca que ele tem são tão caras. E ele, basicamente, ele responde que eu sei quanto custa um salário digno de uma costureira. E, portanto, para pagar um salário digno, eu preciso que essas roupas custem esse valor. O que significa que aquela camiseta que as pessoas usam e pagam mais barato e acham que estão lavando, provavelmente está causando alguma violação de direitos humanos em algum momento. São pessoas que, eventualmente, estão tendo trabalho análogo à escravidão, ou trabalho infantil, ou não têm seus direitos trabalhistas respeitados, ou têm jornadas exaustivas, e assim sucessivamente. Então, a gente precisa também ressignificar o que significa barato. Ninguém quer pagar caro à toa. A gente tem que pensar num conceito chamado Fair Trade, que é um conceito de valor justo. Né? Então, pagar barato às custas do bem-estar de alguém, ou do planeta, ou da poluição, eu não estou a fim de fazer isso. Quem está se prejudicando, né? Tem Exatamente. alguém ali Isso pagando o preço, externalidade, né? Então, acho... se a gente tem... Desculpa. Imagina, perdoa. Se a gente precisa incluir no preço dos produtos a externalidade. Quer dizer, se alguém está pagando essa conta, é o planeta, é o rio, é o direito trabalhista, enfim, alguém está pagando essa conta. Porque eu falei da consciência, da gente consumir. Sim. Isso. E complementando muito o que a gente ouviu agora, eu coloco ainda mais um ponto, que é que nem tudo dá para ser feito de uma vez. Eu acho que as pessoas têm essa sede de, putz, eu entendi o que é o ESG, a sustentabilidade, vamos falar, né, do S principalmente, e do meio ambiente, do E, mas assim,
é uma melhoria contínua. Hoje eu não consigo arcar com a verba de comprar a folha sulfite, né, reciclável. Então eu vou mitigar o uso da que não é, por enquanto. Então ao invés de eu imprimir 50 folhas da que não é, eu vou imprimir 20. Você começa num trabalho a longo prazo. Eu acho que o sucesso da sustentabilidade não é fazer tudo de uma vez. É você ter um plano que você sempre vai buscar melhoria contínua. Sempre. Eu sou um cara que eu adoro isso, né? Porque assim, se eu vou comprar uma agenda, eu procuro a capa que é reciclada, né? Eu às vezes no meu estúdio, se você for ver o meu estúdio, é tudo madeira de... certificado. Como é que chama? Não. Sabe essas madeiras que estavam abandonadas? Sim, demolição. Né? A mesa do verdade. a mesa do podcast, a mesa é tudo madeira de demolição. Então eu sou um cara que é pouco, mas eu consigo fazer a minha parte ali, Eu né? costumo dizer que se cada um fizesse a sua parte bem feita, o todo, a gente consegue chegar num resultado satisfatório. A questão é, quem está disposto a pagar o preço? Está disposto a pagar? Eu estou disposta a terceirizar o custo para ti, porque eu não vou fazer a minha parte. O que talvez as pessoas não percebam, que ao não pagar esse preço, a pessoa está pagando outro preço. Claro. Né? Então, vai fazer as gerações futuras pagarem outro preço, não é? Nesse momento, até a própria geração já está acontecendo, né? Então, enfim, ficar falando de desastres climáticos cada vez mais incidentes, custam bilhões de dólares para reconstruções, mas custam vidas, né? Então, alguém está pagando isso. No momento que você acha que a mudança é cara é a não mudança. É a não mudança. Total. Cara, a gente tinha que ter uma forma de divulgar mais isso. O seu esse podcast. Alto-falante, não, tudo bem, mas que que fosse um alto-falante potente, sabe, pra gente mostrar essa consciência pra galera. Eu achei fantástico o que você falou, sabe, ao invés de eu comprar 50, eu vou comprar 20, né? Eu acho que é um plano. É porque nós estamos num país que o poder aquisitivo é baixo hoje, né? O pessoal vai pelo preço. Sim. Né? Vamos falar de que 10% ali tem essa condição de... Né? A gente fala que tem família que ganha o salário mínimo. Sim, exato. Não, então é isso que eu falei. Talvez com a consciência a gente consiga fazer aquilo que você falou. Da demanda, vamos baratear o custo, daqui a pouco a gente dá... Mas a gente tem que ter um alto-falante. A gente tem que... Então, Jorge, eu concordo com você, com o que você falou, mas a gente também tem que tomar um pouco de cuidado para não achar que... Eu estou falando agora, transportando a sua conversa para o mundo corporativo, né? Porque muito se noticia das grandes empresas adotando um caminho mais sustentável. Tá. E as referências que as pessoas têm, até pela mídia, são das grandes empresas. Ah, olha lá, a Natura fez isso, a Klabin fez aquilo, etc. Tá. E tal. Isso traz um efeito negativo para as empresas médias e pequenas. As empresas médias e pequenas... Mas acho que é caro, né? Eu falo assim, bom, um dia que eu for uma Natura, eu faço. Então isso gera um imobilismo. Isso. Então, o que a gente precisa desconstruir é que a sustentabilidade custa. É verdade que alguns processos custam mesmo. Outros são de graça. Né? Então, distribuir um texto de racismo é de graça. Você deixar a luz natural entrar ao invés de usar... Energia elétrica verdade, é de graça. Verdade. Incentivar transporte público, bicicleta, é de graça. Orientar a torneira é de graça, né? O uso de torneira adequada. Então tem muitas coisas que empresas médias e pequenas podem fazer. E a gente não pode esquecer que empresas nada mais são do que pessoas. O que significa que pessoas que estão passando o seu dia na empresa, quando voltam para casa, são cidadãos. E esses cidadãos voltam para casa mais conscientes. E, portanto, conscientizam a família também. Legal. Então, a importância de empresas tomarem atitudes, mesmo que não todas, mesmo que sejam só as gratuitas, e vão num crescente, como a Carol colocou, é fundamental para a gente ter um desenvolvimento de um país mais humano. Você está falando, e muito legal, eu fui numa empresa de shampoo, e eles faziam, não sei o que eles faziam com a água lá, que eles usavam a própria água, reutilizavam para limpar, que eles tinham que lavar. E a funcionária falou isso para mim, ela falou, agora eu chego em casa, sabe a roupa que eu bato na máquina de lavar? Eu ponho a água no balde e lavo o quintal. É isso. Aí, ó. É isso. Exato. Pronto, Sobre isso. E eu queria fazer aqui uma pergunta bem importante para vocês, que é em relação à nossa fatídica Agenda 2030. 2030 já está chegando. E eu acho que nós temos anos-luz ainda de coisas para resolver até chegar lá. O
que vocês enxergam? Vamos conseguir cumprir com esses objetivos que foram acordados lá atrás? Há quantos anos que isso já se está nesse debate desse cumprimento dos ODS, e que até agora a gente está vendo que tem grandes nações aí que não estão nem um pouco próximas de alcançar o cumprimento desses objetivos, e principalmente de fazer cumprir isso até lá. Essa responsabilidade de erradicação de pobreza, de cuidar da poluição de águas e etc., né? De trazer mais a sua própria responsabilidade enquanto gerador de renda, emprego, enfim. O que vocês enxergam sobre isso? Vou começar por uma analogia que é uma analogia bem, enfim, talvez até imprópria. Imagina que chega 31 de dezembro e eu faço um compromisso comigo mesmo de que naquele ano eu vou perder 10 quilos. E eu vou fazer exercício, eu vou me alimentar melhor e eu quero perder 10 quilos. Chego em setembro, eu me peso e eu não perdi nada. A minha tendência é falar, já não consegui mesmo, eu não vou fazer mais absolutamente nada. Então, eu acho que a Agenda 2030, a gente está muito perto disso. A procrastinação de governos, de empresas, da sociedade, etc., levaram a poucos avanços comparados com as metas que existiam nas ODS. E, como você colocou, estamos chegando lá, né? Já estamos praticamente em 2024. 7 anos, gente. Menos de 7 anos. Menos de 7 anos. Portanto, existe um grande risco desses atores falarem assim, já não deu, então eu vou largar. Porém, se eu estou acima do peso, ameaçando a minha saúde, etc., é melhor que eu me esforce de setembro até dezembro, mesmo que seja para perder 5 ou 6, ainda que eu não consiga os 10. Não perder nada. Né? Então, eu acho que a gente precisa, as pessoas mais conscientes precisam alertar os atores mais relevantes de que se a agenda não é atingível, vamos fazer tudo que dá, o máximo que dá. Porque ao não fazer, a gente vai piorar a situação. Eu concordo. Acho que é por aí. Infelizmente, nós estamos procrastinando muitas coisas. Mudanças climáticas, por exemplo, os alertas científicos têm 40 anos. Eu imagino, se eu fosse cientista ali, tá tudo acontecendo, tudo que foi previsto. Né? Os alertas vieram há 40 anos, 30 anos, 20 anos, ninguém fez nada. E aí agora está estourando tudo, querem resolver tudo em questão de dias e meses. E pior, tem que. Os alertas vieram muito de trás, né? Vamos pegar na Bíblia, né? Não entrando em tema aqui religioso, mas os alertas já estavam lá, né? Então, já tá, né? Não fizemos porque não quisemos. É verdade. Não precisamos assumir a nossa própria responsabilidade. E antes feito do que é perfeito, né? E dentro muito do que você disse, Cacá, eu concordo 200% com o que foi colocado sobre essa procrastinação. Foi uma das coisas que foram levantadas dentro da Nuremberg. E quando eu digo Nuremberg, é na própria sede, na matriz. A matriz tem um compromisso muito grande com os objetivos, com as ODS, né? E principalmente com a Bavária. A Bavária é o estado alemão, né? E eles têm isso definido muito, assim, de quais são os objetivos que eles vão alcançar e quais são as metas atingíveis até 2030, quais não são, quando serão. E isso foi embutido dentro das subsidiárias. E nós, como uma delas, foram listadas inúmeras coisas e falaram, vocês vão pegar dentre essas listas do que a gente vai fazer, nos comprometendo como cidadãos, não estamos nem mais falando, né, de empresa, claro, mas muito mais sobre isso, do que é possível aplicar no Brasil. Porque dentro são realidades muito diferentes. Até aqui a gente não tem um pavilhão como lá eles têm, a gente faz alocação. É muito diferente. Como fazer isso com as possibilidades que existem? E foi uma das coisas que nós criamos, as metas, as submetas da matriz dentro das ODS e o que é possível, até pelo que o Brasil mesmo se comprometeu e se descomprometeu. Não, eu não consigo em 2030, ou não respondeu, né? E nós temos algumas metas e torcendo para que não cheguemos em um momento de procrastinação. Por enquanto elas estão indo. Estamos muito atrasados em relação a outros países? Com toda certeza. Muito. Eu vejo Mas muito. Não é pouca coisa, não. Bom, defina outros países, né? Exato. É isso que eu pensei, defina outros países. Tem país que falou que só vai começar em 2050.
Nós estamos falando de Vai país de primeiro começar. mundo, né? País... Bom, talvez a gente esteja desviando um pouco da questão pet, mas aí eu já volto. Tá. Mas a gente tem uma questão aqui por ser brasileiro, que é, pelo fato de a gente ter a maior biodiversidade do mundo, a maior floresta tropical do mundo e uma matriz energética limpa, dá aos brasileiros a sensação de missão cumprida. Não, eu não preciso fazer nada, Só que porque não, exato. é o contrário. O Brasil é o quinto maior responsável por mudanças climáticas da história. Basicamente por conta de desmatamento, uso inadequado da terra, agricultura, enfim. Então, a percepção nossa é de uma percepção de somos protagonistas da solução, quando na verdade somos problema. Então, essa conscientização é extremamente relevante, né? Então, a gente precisa assumir as responsabilidades que nós temos. As metas das ODS, elas são metas que são quebradas em submetas, que elas são importantes. Agora, a gente precisa pensar isso a nível de cidadão, porque nenhum cidadão se comprometeu com a ODS. O cidadão precisa se comprometer com ética, o cidadão precisa se comprometer com empatia, o cidadão precisa se comprometer em humanidade e assim sucessivamente. Então, se a gente tem uma cultura mais adequada, automaticamente estamos contribuindo para as ODS, né? Então, consciência e atitude é fundamental. Caramba, realmente educação, cultura, A né? gente Começa volta. lá, né? Eita, mas que se deixar hoje nós vamos ficar o resto da noite. Não, cara, aqui. eu estou curioso, né? Por isso que eu gosto de podcast. Não, eu vou. aqui é um assunto que que eu gosto muito e que a gente tá A com gente se duas preocupa, feras aqui que né? estão A dominando, gente se preocupa, a gente tem filhos, né? Tem a próxima geração que está vindo aí. Não, E a gente tem que ter empatia. Né? A gente tem que se colocar no lugar desse pessoal que está vindo. E respeito também, né? Sim. Muito respeito. Tem algum país hoje que é destaque? Um país hoje que você pode falar, esse país ele tá... Eu não sei dizer com muita base, mas o que eu acompanho dentro do nosso cenário de eventos, ainda a Europa, ela é um grande destaque. Principalmente a Alemanha, aquela região. Não sei dos demais. Bom, a gente tem, primeiro que as questões são complexas, né? São muitos assuntos. Sim. Então é capaz de eu começar a falar alguns países aqui para você, não, mas esse país está atrasado em um determinado país. E tá mesmo, Exato. né? Então são várias ODS, não dá isso. pra generalizar. Não dá para generalizar. Mas, do ponto de vista de consciência, os países nórdicos estão bem avançados em relação a isso. A Holanda também, sim, Muito e a bom. Alemanha também. Sim. Então, Alemanha. eu acho que certamente isso. E acho que tem explicações históricas para isso. Não sou antropólogo, mas o fato de a Europa ter sido palco de várias guerras, por exemplo, faz com que as pessoas, em geral, sejam mais preventivas do que reativas. Entendi. O fato de terem várias fronteiras ali faz com que as pessoas sejam muito mais empáticas com diversidade. Aqui a gente está num país continental, os Estados Unidos também é um país continental. Ali você cruza Tem um lance histórico 3 horas, também, né? são várias pessoas de várias línguas, culturas, etc. Então você está mais acostumado a lidar com essas questões de empatia, né? Tem educação, faz parte da grade curricular de grande parte dos países europeus, a educação ambiental, né? Eu tenho 5 filhos, e eu sei qual é a grade curricular do Brasil versus a grade curricular de outros países. Então, as pessoas, naturalmente, elas já nascem inseridas num contexto que é diferente do contexto brasileiro. Então, portanto, e aí pensando que todo consumo é um ato político, né? As escolhas de consumo das pessoas, por exemplo, quando você está falando da agenda que você compra, é um ato político. Você prefere uma determinada agenda, ainda que pague mais caro, por ser Sim. reciclado do que outra, né? O cidadão europeu, em geral, ele tem um nível de consciência maior e, portanto, até as empresas falam, bom, eu não vou conseguir vender para um público se eu tiver desrespeitando aquilo que o público... É uma cadeia, né? É uma cadeia, né? Ou a própria empresa vai falar, eu não aceito fornecedores que não tenham política de diversidade, eu não aceito fornecedores que não tenham política de compromisso de ser carbono neutro, eu não aceito determinadas... Então, acho que é um efeito em cadeia. Então, isso é mais fácil em países onde cidadãos são mais conscientes. E também não dá para generalizar. Não. Obviamente, Europa é muita coisa, né? Sim. Cacá, dava pra ficar umas 4 horas. Meu Deus. Muito legal. Pô, parabéns aí
pelo conhecimento, pelo trabalho de vocês. Foi isso um dos é muito podcasts mais ricos que a gente trouxe hoje. é muito importante isso, né? E é o que eu falo, a gente tem que arrumar alguma forma aí de comunicar isso. Sim. Né? É o nosso objetivo, a gente faz isso, tudo, mas minha cabeça já fica Expandir pilhando um aqui. pouco mais, né? De que forma que a gente pode expandir isso, abraçar a causa, né? E expandir. Muito legal, parabéns. Eu queria que vocês deixassem Parabéns pelo trabalho de uma vocês. mensagem pra galera aí. Vamos lá. Eu acho que a mensagem principal é: não importa se o plano é muito longo, muito extenso, se parece ser caro, se vai demorar. O primeiro passo é o que conta. É a conscientização, é o virar e falar: ok, vamos organizar, hoje eu vou dar esse passo, amanhã eu vou dar o próximo, e todo mundo em sinergia. E é o que todo mercado deveria fazer, é o que nós temos que fazer. É necessário. O tempo tá, ó, aí, batendo Legal. na porta. Obrigado, viu? Obrigada a vocês Obrigado. pelo convite. Ela falou muito do que eu queria falar, então eu vou por pro outro lado. Vocês estão muito em sintonia, Pois viu? Então acho que eu vou resgatar a questão pet, né? As pessoas que estão nos ouvindo muito provavelmente se interessam muito pela questão pet, e o fato de você ter um pet significa que empatia, de certa forma, está sendo desenvolvida todos os dias. Um cão não é um humano, não dá para esperar de um cão um comportamento humano. Portanto, ao compreender o diferente, significa que a gente está humanizando relações entre humanos e não entre cão e humano. Então essa humanização é extremamente relevante. Infelizmente, a gente ainda tem alguns dados estatísticos que são terríveis. Vou colocar 2. Cães menos adotados são os cães de cor preta. E então existe um racismo pet que basicamente se transporta para um país predominantemente racista, infelizmente, né? A gente precisa combater um pouco isso. A principal causa de abandono de cães não é uma questão financeira, como grande parte das pessoas acreditam. Muito pelo contrário, há uma série de estudos de moradores de rua que mal têm o que comer e tratam seus pets da melhor maneira possível. A questão de abandono é uma questão comportamental. São pessoas que não entendem que cães são cães e, portanto, eles têm comportamento de cães. Eles vão subir no sofá, eles vão sujar sua roupa, eles vão latir fora de hora e assim sucessivamente. Pessoas que não conseguem lidar com isso não têm empatia e, portanto, a gente pode explodir um pouco dessa característica, desse universo, para as relações humanas também. Então, a gente precisa de um mundo mais empático, mais humano e, portanto, mais pet-friendly. Sensacional. Antes da gente finalizar, posso fazer um convite? Vamos lá. Um último convite? Vamos lá. Eu gostaria de convidar os nossos ouvintes, os telespectadores de qualquer plataforma que elas sejam, que eu não sei, a conhecer um pouco das iniciativas que nós tivemos de sustentabilidade aqui na feira. Eu acho que é uma coisa muito legal e que é aquilo, poucas pessoas sabem. Não é comunicado, né? Então, eu gostaria que, se você está assistindo, entra nos nossos sites. Nós trabalhamos uma política muito legal para a Pet South America 2023. Nós temos uma central de resíduos em loco. Nós estamos reciclando lixo em tempo real aqui no carga e descarga da feira. Diferentemente de mandar para um aterro, passar por maquinário, nós estamos ajudando a política de catadores, cooperativas locais. Nós estamos reciclando materiais que nunca tinham sido reciclados em ambiente de pavilhão. Então, essa é uma novidade. E nós estamos neutralizando a pegada da operação inteira da feira. Então, eu acho isso muito legal. Todo esse relatório ele vai ser postado no site, todo um relatório de transparência, para que todo mundo tenha acesso a esses números de como, quando, como foi feito, para que vocês possam ver e acompanhar com a gente. Muito legal. Parabéns. Parabéns pelo trabalho de vocês trabalho. e obrigado, tá? Valeu, Obrigado por vocês cederem o tempo. Obrigado pelo espaço. Que isso, muito Obrigada obrigado. pela aula, foi um prazer. Foi maravilhoso. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Pet Conecta Cast, o podcast oficial da Pet South America. Daqui a pouco tem mais, né? Daqui a pouco tem mais, não esquece, assiste os cortes no nosso canal do TikTok, Pet Conecta, e também no canal do YouTube, Pet Conecta. Ativa o sininho para não perder nenhum dos episódios novos que entrarem por lá. É isso aí, galera. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.